Alô galera, alô gente linda. Aqui vos fala o vosso boy Wafex do nosso canal Hora dos Zamesianos. Assim como está escrito no nosso canal Hora dos Zamesianos, em primeiríssimo lugar eu quero convidar a todos aqueles que querem curtir este momento da Hora dos Zamesianos, aqueles que querem ter este momento neste canal, a voz, aqueles que querem ter também a oportunidade de colocar aí o seu parecer, aquilo que é a nossa cultura, aqueles também que querem fazer a parte desta grande família Hora dos Zamesianos. Você que está aqui assistindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, coloca aí o like e partilha também esta informação. Sem mais delongas, hoje eu vou direto ao assunto. Trata-se da Hora dos Zamesianos, então não falha nada. Hoje nós vamos falar de alguns nomes que têm algo relacionado aos sentimentos na nossa província da Zambésia. Bora lá, não falta, como é Hora dos Zamesianos, termos estas grandes músicas do nosso ícone, né? Do nosso ente querido ícone da cultura zambesiana, que é o Dom Máximo. Então esta música nós estamos a lembrar aquilo que é a nossa cultura zambesiana. Então fique ligadinho e nós vamos aprender 5 nomes que têm algo relacionado com os sentimentos na nossa província. Hoje vamos praticamente falarmos dos 5 nomes relacionados com alguns sentimentos lá do outro lado da nossa província da Zambésia. Então, nas próximas oportunidades, como estamos neste momento desbravando, aproveitando esta grande maravilha, paisagem da cidade de Maputo, nós vamos trazer também alguns nomes que têm algo a ver com os nomes, não é? Alguns nomes, alguns dos bairros que têm algo a ver com alguns também sentimentos em alguns daqui da cidade capital de Maputo. Alguns nomes que têm algum sentido a ver com aquilo que se passou, não é? Naquele local. Então hoje, como se trata da Hora dos Zamesianos, temos nós o privilégio de nós podermos trazer 5 nomes apenas. Tem muitos nomes, mas vamos trazer 5 nomes que têm algo a ver relacionado com a nossa cultura zambesiana, que tem algo a ver também ou relacionado com o sentimento de alguns na minha província da Zambésia. Sem mais delongas, hoje vou começar o primeiro nome dos 5 nomes que nós iremos citar hoje. O primeiro nome é Mutiena. Este nome aí pode ter muito significado ou muitos sentidos em alguma das pessoas da nossa cultura zambesiana, mas esta é a própria verdade resposta daquilo que é este nome, Mutiena. Vamos lá imaginar. Mutiena significa deixem comigo esta, ou deixem com este. Então, Mutiena, deixem com este. Então, quer dizer, se alguém dá este nome, então tem um sentido. Quer dizer, tem passado algumas situações dentro da sua relação, quando se calhar em alguma das nossas províncias, quando você tiver um filho morre e tem outro, segundo, terceiro, assim sucessivamente morre. Então, as pessoas têm dado este nome Mutiena como um sinal daquela pessoa que tem feito algumas maldades dentro daquela casa, para que ela possa sentir algum sentimento, não é? De dizer, não posso fazer mais, já fiz a primeira vez, a segunda, essa aqui é a terceira. Então esse nome que deram a essa criança, Mutiena, então praticamente reconheceu que alguém está fazendo alguma coisa aqui dentro da família. Então eu prefiro deixar, não é? Prefiro deixar. E aí, não é que esses nomes não têm tido algum valor, têm tido muito valor até esses nomes têm funcionado bastante. O que acontece quando a pessoa é dado esse nome de Mutiena e a pessoa cresce? E se existia uma maldade ali no meio, não é? A criança morria, perdia a vida nesse caso. Então, aí o que acontece? A pessoa, ou seja, a criança, ele cresce na normalidade. O segundo nome que nós vamos falar hoje, Castigo. Parece uma brincadeira, Castigo.
Castigo por aqui, na cidade capital, Maputo, em alguma das partes, também tem tido estes nomes. Mas as pessoas não compreendem qual é o significado deste nome. Mas hoje nós vamos desvendar alguns mistérios de alguns nomes. Cá na cidade de Maputo, pode ter também uma relação, ou seja, algo a ver semelhante a isso que eu estarei falando no dia de hoje. Mas, na minha província, castigo significa um sofrimento, uma pessoa que sofria bastante. Ou seja, uma pessoa que quando nasce filho, ele sofre por doenças, em algum momento sofre por muita tentação. Então aquela criança nasce com sintomas de doenças, nasce aquela criança, cresce sentindo doença e a criança realmente cresce com algumas dificuldades. Então, aí a pessoa já quando nasce o filho ou uma filha, ou realmente esse nome é dado para um homem, quando nasce o homem, vê que hoje, desta vez também é o homem. Então, quer dizer, todos os homens que eu costumo ter, não é? Sofrem muita coisa, então muita doença vem sofrendo essas crianças. Então hoje, essa criança, como eu quando faço filhos, sofre, então eu vou dar este nome de castigo. Então, castigo. Em algum momento esse nome, essas crianças têm crescido também sem passar algumas consequências de doenças que algum dos filhos, ou seja, algum dos filhos passados tem passado. Este é o primeiro nome com algum sentido. Então, há uma pessoa com visão tipo não, essa pessoa deu esse nome castigo. Então, quer dizer, na nossa província, castigo é castigo, não é? Uma pessoa que sofre muito. Uma pessoa que quando nasce um filho sofre, então castigo é castigo. Então, castigo. Então, aquela pessoa cresce já sem mais castigo. Este é o segundo nome. Vamos subir para o terceiro nome. Ngoi. Goi. Ngoi. Então, goi também é a mesma coisa, que tem algo a ver castigo. Tipo, mutu otabua, bambala mana bagatabua. Olha só, eu estou a falar mais suave. Bambala mana bagatabua. Então, no tabua vai dar agabala no tabua. Como as crianças, quando ele nasce, sofre muito de doenças, sofre muita coisa. Então, ele prefere dar este nome goi. Então, goi que significa sofrimento. Então, a pessoa já quando já sabe que já nasceu uma criança, os filhos dele sofrem. Então, na nossa província chama-se goi. Então, aí ele pega o nome e dá um goi. Em algum momento, esses nomes têm funcionado bastante. São nomes relacionados a um certo sofrimento que algumas pessoas têm passado na minha província. O quarto nome vai para Vilela. Ou Vilela. Então, Vilela na minha província, Vilela é machuabo. Vilela significa suporta. Então, uma pessoa que já suportou muita coisa, se calhar uma relação que tem passado tribulações, lutas, discussões, muita coisa. Então a pessoa, ou seja, a mulher, ela fica no sentido tipo, mas como é que eu estou até então com este homem? Então, em algum momento ele é dado, quando já dá um filho ou uma filha, então esse nome é realmente generalizado. Esse nome não tem tipo sexo feminino ou masculino. Esse nome é dado a ambas as partes. Se for uma menina ou um menino, então é dado Vilela, como suporta. Então, tipo uma mulher que está a suportar muita coisa. Então, este é o significado, o sentido do nome. Em algum momento, quando aquela mulher dá papo este homem, ou este menino ou esta menina, dando este nome, logo o marido desperta. Vê que não, Vilela. Então, quer dizer, é uma indireta que essa mulher colocou no nome desta criança para poder saber que ela está a suportar muita coisa. Então, todos os nomes que eu acabei citando, aqui estamos no quarto nome. Vamos no quinto nome. No quinto nome, vamos falar de Saguate. 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 Então, são alguns nomes também que têm algum significado, um sentido. Por quê? Saguate quer dizer uma bagagem, não é? Saguate em português chama-se bagagem, né? Saguate em português bagagem.
Então, sendo assim, Saguati, em algum momento na nossa província existiam alguns homens que saíam de uma determinada lugar, ou seja, alguns eram negociantes, alguns faziam, se calhar alguns vinham em uma forma de visita. Então, quando já chega a visita em uma província ou uma certa localidade, ele encontra-se com uma moça e namora, e se a moça se engravida, aí o nome que é dado àquela criança é dado em termos de Saguati. Mas quem dá este nome? Não é a própria mãe. Se calhar é o pai, ou seja, ou a mãe, que dá este nome a esta criança como um símbolo, como um sinal de tipo, vinha um hóspede que deu a nossa filha um filho, e este filho, ainda o pai ainda não apareceu. Então, sendo assim, como ele era hóspede lá na nossa província, então quando ele é recebido e aí recebe uma moça como uma namorada, é dado este nome. O que acontece? Em algum momento, quando se engravida, este homem não aparece. Quando não aparece, se nasce um filho, é dado este nome chamado Saguati. Então, sendo Saguati significa bagagem. Então, é a única coisa de recompensa que aquela menina ou aquela moça ou aquela menina ou aquela família recebeu. Somente recebeu uma encomenda, só recebeu uma bagagem. O pai não está por aí. Então, são esses 5 nomes que eu queria citar hoje. Poderia citar ainda mais nomes que têm sentido em relação à minha província, mas hoje preferi citar apenas 5 nomes com sentido, 5 nomes com algum sentimento. Então, pessoal, você que está neste momento assistindo esse vídeo, não esqueça de colocar seu like, nos siga aí no nosso YouTube, também aqui no Facebook, Hora dos Zambesianos.